Então, essa é a sala, é o nosso grupo de trabalho do eixo de adaptação, acho que é adaptação e preparação para desastres, a gente prefere ficar só com adaptação, mas é também de preparação para desastres, para essas mudanças. E como vai funcionar? A gente está com tempo curtinho, então a gente isso que eu estou fazendo, que é essa orientação, que eu acho que é menos de 3 minutos. A Leia vai fazer uma apresentação rápida a esse eixo temático, falando um pouco sobre economia circular também na questão da adaptação. A gente vai fazer uma primeira rodada de escrita de propostas ou de já melhorias para as propostas que já chegaram, que estão já na nossa planilha. E aí cada pessoa escreve uma proposta, eu vou dar umas orientações de como vai ser, e aí a gente vai ter aí alguns minutos, vai ser menos do que esses 25, para ir juntos revisando e melhorando essas propostas, propondo um jeito diferente de escrever, comentando, e depois ir vendo quais que casam, se a gente junta. Então é esse tempo para juntos elaborar as propostas, e depois no final a gente avisa como vai ser, mas basicamente a gente vai voltar para a sala geral, e vocês podem escolher um outro eixo para participar ou continuar aqui também, se ainda tiver pano para manga e quiserem continuar falando de adaptação. Beleza? Então, você, Lé. Então, vamos lá. É, bom, boa tarde a todas e todos, né? Vou falar um pouquinho, então, sobre a questão da adaptação e da economia circular, né? E como isso, como a gente pode usar a economia circular como uma ferramenta para ajudar a gente na adaptação, né? Para enfrentar essa crise climática que a gente está enfrentando aí, né? Então a gente vê aí que os eventos climáticos extremos eles estão aumentando, né? E a tendência é que eles que tenham uma maior quantidade de eventos, né? Um maior número de eventos e que os eventos fiquem cada vez mais fortes, né? E então essa necessidade da gente se adaptar a esse tipo de evento nunca foi tão urgente, né? Quando a gente fala de adaptação climática, a gente vai se referir àqueles ajustes nos sistemas humanos, né, e naturais para responder a essas mudanças climáticas, né? Então a gente vai minimizar os riscos e também minimizar as nossas vulnerabilidades, né? E ao mesmo tempo também conseguir explorar as potencialidades e oportunidades de um determinado território, né? A Carla falou um pouco, né, da importância da gestão dos gases de efeito estufa, né? Do carbono, mas também do metano, né? Quando a gente fala de resíduos, né? Vem muito metano, e o metano é um gás que aumenta muito, né? A questão do efeito estufa e do aquecimento, mas a gente, a intenção aqui é a gente entender que a gente também funciona, né? Dentro de sistemas cíclicos, né? Que os gases também têm que ser pensados dessa forma, né? E isso está muito junto aí com o eixo de mitigação. Bom, falar rapidamente de economia circular, né, que já foi falado muito, mas a economia circular, ela surge como essa forma de pensar, né, como um modelo econômico, ambiental, né, que é diferente do modelo linear de extração, produção, consumo e descarte, que é esse modelo que a gente vem vivendo aí há algumas centenas de anos, né, e aí, então, a gente substitui esse modelo linear de pensamento, né, e para repensar como que a gente pode manter os nossos recursos materiais, né, em circulação contínua, né, a gente aqui está falando dos materiais biológicos e dos materiais técnicos, né, e a gente também pode incluir outros recursos, né, por exemplo, a água, né, como que a água está inserida aqui, né, em especial dentro do sistema biológico, e deixá-la, né, sem interferência do ciclo industrial. Gente, se eu estiver falando de alguma forma muito técnica, por favor, me falem, que daí eu posso tentar falar um pouco mais, menos técnica, né? E aí, como que a gente pode trabalhar essas sinergias, né? Então, eu vejo que a economia circular, ela pode apoiar a adaptação climática, né? Promovendo o uso eficaz e intencional desses materiais e recursos, né? E também da energia,
a gente pode reduzir a vulnerabilidade ah, com esses choques climáticos aí a partir disso, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, acho que o primeiro, que eu acho que é importante, né, quando a gente fala de economia circular, de novo, né, a gente sempre pensa nos resíduos sólidos e materiais sólidos, né, mas a gente também pode pensar nos outros recursos, como a própria água, né, então a gente pode recircular, captar a água da chuva, tratar, pensar no tratamento da água, né, hoje no Brasil a gente tem bastante coleta, quase 90% aí de coleta, mas a gente muitas vezes não trata, né, essa água, né? Então a gente pode tratar e reciclar a água localmente, né? Isso vai trazer, além de uma melhora de qualidade de vida da população, a gente vai conseguir conservar os recursos hídricos e também fazer com que os territórios se tornem mais resilientes a secas prolongadas, né? A gente pode também pensar em sistemas baseados na natureza, então como que a gente vai trazer a água de volta para o sistema hídrico, né, e não deixar ele aí na superfície. Outro exemplo, voltado mais para a questão de produtos, né, a gente pode falar do design, remanufatura, reciclagem de produtos técnicos, né, plásticos, eletrônicas, roupas, que às vezes está no técnico, às vezes está no biológico, mas aí a gente, aqui, quais são os benefícios para adaptação, né, a gente vai reduzir a quantidade de resíduos, né, e também a gente vai diminuir uma demanda por mineração e extração de novos materiais, né, que é intensivo no uso do carbono, né. Outra questão também, né, dos plásticos, né, quando a gente reduz o reuso, a coleta e a reciclagem, aumenta o reuso, a coleta e a reciclagem, a gente gera uma série de benefícios, né, então, por exemplo, a gente reduz a poluição urbana, né, vai reduzir o risco de enchentes, né, que são causadas ou agravadas, né, pelo entupimento das vias de drenagem, né, então, se a gente tem menos uso, ou se a gente tem uma gestão melhor, a gente tem uma cidade mais limpa, né, e menos, e evita, né, esse tipo de poluição. Uma outra questão que a gente pode pensar aqui, né, se a gente diminui a quantidade de plásticos e microplásticos, né, que estão espalhados aí nos solos, na água, a gente, e esse resíduo acaba chegando nos oceanos, a gente consegue proteger a vida marinha, né, e como plâncton, né, que também desempenha um papel fundamental na captura do gás carbônico. Outro exemplo, opa, não está indo? Outro exemplo aqui de como que a gente pode pensar nessas duas ferramentas, né? Então, a gente pode falar de economia compartilhada, né? Então, quando a gente fala de serviços, como carona compartilhada, carro compartilhado, o aluguel de bicicleta, né? Que mais focando no transporte, a gente também reduz a pegada de carbono, a gente diminui o congestionamento e a gente aumenta a resiliência da infraestrutura de transporte, né? Construção sustentável, então são aqueles edifícios que já são desenhados, né, projetados para desmontagem, né, a gente vai pensar nos próximos ciclos, a gente também vai recuperar materiais, né, de outros edifícios, e também pensar, né, na eficiência energética e hídrica, né, de uma certa construção, de um certo edifício. E aqui a gente vai reduzir muito o consumo de materiais, novamente, né, reduzir a necessidade de materiais virgens, né, de mineração, de extração, enfim, e também de energia, né, não só desses materiais virgens, mas também do próprio uso, né, dos edifícios mais eficientes. Quando a gente pode falar também de gestão de resíduos orgânicos, né, então a gente vai reduzir a pressão sobre os aterros sanitários, né, que mais de 40% aqui no Brasil dos aterros é ocupado por resíduos orgânicos, né, e a gente pode criar uma fonte, além disso, a gente também pode criar uma fonte de nutrientes para a agricultura local, né, então a gente ajuda a manter a produtividade do solo e também circular o carbono, né, seja em áreas rurais, mas também em áreas urbanas. E aí também vinculada a essa questão da gestão dos resíduos orgânicos, a gente pode pensar numa agricultura local e regenerativa, né, melhorando a saúde do solo,
aumentando a biodiversidade e aumentando aí a cobertura vegetal, e isso com certeza gera um sequestro de carbono, né, e torna as terras agrícolas mais resilientes, né, às condições adversas, como secas e inundações. Enfim, acho que tem uma série de, essas foram algumas ideias, né, que eu fui tendo, mas eu acho que tem uma série de outras ideias que a gente pode propor aí, seguindo essa linha de como que a gente pode melhor gerir os nossos recursos, né, circular os nossos recursos, manter o valor deles, né, em circulação, né, e ajudar ao mesmo tempo a essa segurança climática, né, que está tão urgente aí, tanto na pauta. Então, aqui fica a pergunta, né, como que a gente pode desenvolver, então, políticas públicas eficazes que aproveitem as oportunidades oferecidas pela economia circular para fortalecer a adaptação climática em nossas cidades e regiões. Eu acho que era isso. Espero que tenha sido clara, não sei se ficou alguma dúvida também. Estou aqui disponível. E aí eu acho que eu passo para a Carla. Acho que a gente agora faz, então, essa dinâmica das propostas. A gente pode olhar o que a gente já tem. O que que vocês acham? A gente tem poucas pessoas, a gente poderia também já criar coisas novas, né? Eu acho que talvez seja legal. Mas a ideia, põe um slide, Lé, aquele no começo que estava oculto, que acho que é o slide sobre as propostas, esse próximo, que está Esse, oculto. Isso, isso. Põe ele grandinho. Então, a ideia agora, sim, se vocês quiserem colocar no chat ou colocar direto no link, eu acho que Bruno quiser colocar o link aí da planilha para quem quiser preferir fazer no Google Sheets, mas quem quiser também colocar no chat, fica à vontade. A ideia é dar aqui, acho que a gente pode dar uns 2 minutos para quem quiser escrever uma proposta. A proposta ela é curta, no máximo 400 caracteres, que é dar umas 3 linhas, pode ser menos, mas geralmente é umas 3 linhas. E a ideia é ela começar com um verbo, assim, então, que é criar, implementar, promover, né? Começa assim, é para ser simples, ela não precisa ser detalhada, quem vai fazer, como, é mais a ideia, que a ideia é mais simples, ela fica mais fácil de entender e de trabalhar. E é isso, tentar focar na solução, na proposta, não precisa justificar, detalhar o problema, que nem cabe. Tá? E vocês podem começar com a sua proposta com a sigla do Estado, então SP, MG, BA, seu nome e a proposta. Só para a gente registrar. No final, quando a gente vai revisar, vai trabalhar junto, não vai mais ter dono a ideia, nem tem, né? As ideias estão aí para a gente trabalhar junto, vai ficar anônimo, mas só para agora a gente ter um pouquinho esse registro, ajudar a gente a conversar. Ah, fulana, você que escreveu isso, o que que você estava querendo dizer, se não ficar muito claro. Mas para isso que nesse primeiro momento a gente vai identificar, mas quem também não quiser, não precisa pôr. Opa, é isso que eu estou falando. Então vamos dar esses 2 minutinhos? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? São propostas de adaptação. e pessoal, tá todo mundo com o link, né, do Excel também? Vamos, Isso. vamos dar uma trabalhada e ver como é que fica. Depois a gente dá uma Boa, rodada de boa, discussão, né? Acho que aí fica boa. legal. Então vou dar aqui uns 2, 3 minutinhos, tá? Tá. Então vou começar aqui. Essa, na verdade, tem duas que são bem parecidas que eu mandei, que essa primeira e a terceira eu tinha mandado antes. É uma coisa que eu já estou há um tempão pensando que ela e eu trabalhamos com a Prefeitura de São Paulo, ver as ações de adaptação que estão sendo feitas e percebemos que tem muita oportunidade de pensar de outras formas, né? Então, a ideia seria criar desafios colaborativos nas cidades para desenvolver e prototipar sistemas de adaptação às ondas de calor a partir de materiais secundários. Por exemplo, sombreamento e resfriamento das vias públicas, oásis climáticos, estruturas para hortas e jardins verticais, envolvendo arquitetos, designers, artistas, pesquisadores e catadores. Implementar e replicar as melhores soluções. E aí, na verdade, depois eu escrevi de outro jeito, para a gente pensar junto, que é criar desafios colaborativos para criar produtos e estruturas que amenizem o calor nas cidades, envolvendo criativos, designers, arquitetos, artistas, poder público de várias esferas, setor privado, catadores, usar resíduos atualmente inservíveis e inviáveis e academia para testes, avaliações de efetividade, circularidade e saúde dos materiais. Eu acho que está um pouco detalhado demais, mas eu tinha escrito dos dois jeitos e pus dos dois jeitos, porque eu acho que é o momento. Essa é uma outra que foi enviada, não tem exatamente quem mandou, que é como realizar uma análise de risco eficaz para as mudanças climáticas e implementá-la na governança de negócios e sociedades.
Quais são os melhores modelos para entregar esses riscos nas estratégias empresariais e públicas? Como tornar as soluções de mitigação acessíveis para todos, especialmente pequenas empresas? Então, esse não está bem no formato de proposta. Eu acho que a gente poderia trabalhar, porque tem que ter uma proposta mesmo, não uma pergunta, né? Uma proposta de como fazer essas coisas. Mas, se a gente quiser transformar isso em proposta, eu acho que dá, né? Realizar análise de risco, não sei. Não sei se a gente consegue. E aqui falando de mitigação, né, na verdade. Então, não sei se ela está tão no eixo certo aqui. Alexandre, do Rio Grande do Sul, criar linhas de financiamento junto aos órgãos financiadores ou investidores anjos para a economia circular, com foco em agriculturas em ambientes já degradados, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Eu acho que aqui eu tinha visto que tem uma parecida da Leia, né, que é criar sistemas de hortas urbanas e compostagens por bairros. Aqui é mais, na verdade, na área urbana, né? O Alexandre está falando de... Eu acho, só defendendo, eu acho que dá para juntar os dois e colocar tanto em área urbana como em área rural, entendeu? Acho que dá para ampliar, e aí a gente amplia. Penso, né? Penso. Mas é uma coisa só que eu não sei se Leia quer falar sobre, mas eu entendo. Bom, eu estou indo para a discussão já, gente. Não sei se a gente vota, mas que a proposta das hortas urbanas e compostagem nos bairros tem a ver com adaptação. É isso, Leia, para ter uma segurança alimentar também, né? Além da mitigação. No rural, eu também estou no ambiente rural, mas você pensou mais na mitigação ou também na adaptação, para ter uma produção local também de vários alimentos? Tá, legal. Então, a Lara da Bahia falou de oficinas práticas para compreensão e implantação de ações para adaptação e Ai, incapacitar o gente, eu poder. tava, eu tava com o fone mutado, Ah, mas tá eu bom. acho que, desculpa, eu acho que, mas por que que você está falando agora, eu queria entender por que que você está falando agora da diferença de mitigação e adaptação, porque eu acho que os dois são muito relacionados, né? É. Eu Eu também acho que achei, é das né, duas que os dois, coisas, oi? os dois estão muito parecidos, São muito próximos, né? bem próximos, porque na E realidade eu acho que, a gente pode desculpa, pensar nos dois, né? Tanto na área urbana, com os sistemas de compostagem, como na área rural, como os sistemas de produção e compostagem. Isso aí pode se aplicar os dois, né? e eu acho que uma coisa que foi interessante que o Alexandre colocou, que eu não coloquei, é de criar linhas de financiamento, né? Porque eu não coloquei Uhum. especificamente isso, né? Eu não me lembro, eu coloquei criar Pode sistemas, ser né? sistema É, mas eu acho interessante também a ideia do linha de financiamento, acho É, bem importante. só não querendo defender e já entrando na discussão, se a gente vai para esse viés, porque hoje a gente tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande aqui no Sul, que é as linhas de financiamento. A gente não tem financiamento específico para isso. Então, se a gente está nesse fórum, que eu acho que tem um peso bem importante, eu acho que isso passa por uma política pública de linhas de financiamento, seja pelas financiadoras ou seja por anjos, entendeu? Investidores anjos em sistemas de compensação de desastres. Eu acho que tem que ser isso. Ou uma porcentagem do valor que vai ser gasto, vai ser dado, alguma coisa desse tipo. A gente tem que pensar num sistema de financiamento. Eu vejo que nós precisamos é a parte financeira, porque a parte técnica, tecnológica, intelectual, a gente tem, o conhecimento a gente tem que botar isso em prática. E a forma de colocar em prática é, por exemplo, sei lá, 200, 300, 400, 500 mil. 500 mil reais a gente já vai chover num sistema de horta urbana e compostagem urbana. Desculpa, eu me prolonguei, já estou na discussão. Desculpa. Eu vou É ler que eu me então as empolgo, duas. é que eu Eu me deixei, empolgo. tudo bem. Eu deixei as duas aqui laranjinhas. Depois eu vou fazer isso com a minha também, para mostrar que elas podem se juntar. Aí a Lara da Bahia sugeriu oficinas práticas para compreensão e implantação de ações para adaptação, estudos de caso, estudos do bioma local e comunidade para criar projetos conforme a realidade local, objetivando equidade, acesso e justiça social e climática. E capacitar o poder público para alinhar suas legislações, programas e PDDU. Desculpa a ignorância, PDDU, Políticas de Desenvolvimento Urbano? Eu chutei, hein? Se a Lara quiser contar, se alguém souber explicar também. Plano diretor de,
Estamos ouvindo. Isso, plano diretor de desenvolvimento urbano. Plano diretor de desenvolvimento. Ah, então falei errado. Estava ali. Legal. A Célia, promover sistemas agroflorestais nos municípios brasileiros. Ó, Célia, posso pintar de laranjinha também, né? Eu acho que ele tá bem alinhado com essa outra. Ana Sofia, promover ações para a preservação da saúde dos catadores frente ao aumento da temperatura seca e chuvas intensas. Muito bom. Célia, também incluir nos quadros do novo ensino médio visitas e educação ambiental com foco local. Eu acho ótimo, mas esse acho que você pode sugerir na educação, né? Tem um GT de educação, mas é também Eu acho que está fundamental. enquadrada com a que está em cima, sobre conhecimento do bioma local, que foi colocada lá pela Bahia. Capacitar poder público para alinhar oficinas práticas para complementação. Ela está bem alinhada, só que ela está mais prática, Vou pôr aqui em azulzinho, então, essas duas para a gente minha juntar. opinião. Tá. Leia, peraí, pulei alguma? Não, é isso. Eu posso falar uma experiência que eu tive em um congresso que eu fiz sobre ecossistemas? A gente tem 9 minutos só. Se for. Rapidinho, o porquê disso é porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente não tem essa noção, e quando a gente vai para a prática e também quando a gente vai pegando ali no dia a dia lidando com as pessoas, é que a gente vai vendo como é que é a vivência, e as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Então, quando eu passei por uma capacitação prática, de fato, amadureci com o pessoal que estava ali, a gente pôde vivenciar, teve mais resultado do que a gente só ficar naquele do teoria. Aí por isso que eu pensei mais nesse lado, porque, por exemplo, até o plano diretor urbano que interfere, as pessoas viam coisas que eram muito utópicas, na prática eram inviáveis ou mal planejadas. Era só isso. Uhum. Não, super importante. É. Eu acho que tem a ver com essa coisa participativa, né? De como a gente trazer essa participação local para a realidade de cada comunidade. Gente, eu não, é tão pouco tempo que eu não queria só eu ficar lendo aqui. Alguém quer ler mais para não ficar só a minha voz? Pode ler, E a gente- Carlinha. É? Continua lendo que é para a gente Vai que é não. rapidinho, a gente acaba. Para dar um. Então, São Paulo é implementar IPTU verde para incentivar o aumento de áreas verdes urbanas, uso de energia renovável e captação de água de chuva em edifícios. Que é parecida com essa que criar estímulos financeiros para edifícios ou bairros instalarem sistemas de energia renovável com baterias para evitar ou substituir os geradores a diesel que muitos estão considerando para enfrentar cortes de luz. E essa é inspirada em relatos também de pessoas que estão vendo isso, né, Léa? No condomínio querendo instalar, e eu acho que elas estão bem juntas, né? E eu acho que vem junto também com o plano diretor de desenvolvimento urbano lá também. Verdade. Eu acho que dá para alinhar as três Então no vamos por mesmo. essa aqui também. Não sei se a Lara concorda, mas eu Você acho que dá para concorda, alinhar as Lara? três. Lara concorda da gente tentar juntar? Sim, sim, pode. A sua é mais abrangente, né? Mas Uhum. É Eu bom, e acho que também eu pode. quero lá no final colocar uns programas, porque aqui na minha cidade tem IPTU verde, mas é mal divulgado, mal colocado, ou seja, a última que eu coloquei seria criar um controle de programas para executar, que é tipo o que acontece com as políticas públicas. Falta de Então, controle, ali acompanhamento, não dá muito resultado. Aqui na minha então cidade acho tem, que mas não. então de repente juntar já essa com o IPTU, o plano diretor e qual é o outro ali? O estímulo financeiro. Acho que dá para juntar esses quatro, então. Carla, desculpe, eu já me interferi na dinâmica, não, mas imagina, é para isso mesmo, pode eu acho que interferir. é para agilizar, eu acho que é para agilizar. A Preocupada é que ideia a para gente nós é bem. podia tentar começar já a fazer isso, a juntar essas, né? Se alguém quiser já tentar ir juntando enquanto eu estou lendo, porque a gente vai ter pouco tempo, daqui a pouco a gente já vai voltar. Eu queria que a gente conseguisse, talvez, trabalhar essas conexões. A gente pode continuar no próximo, mas se vocês quiserem continuar, a gente continua na próxima sessão sem problema. Eu acho que seria legal a gente sair aqui com essas propostas mais trabalhadas, mas a gente também tem tempo também, dá para a gente ir refinando depois. Ô, Carla, essa que você colocou por de estímulo, a gente coloca como exemplos no plano diretor, inserir isso e no IPTU também como ações. Eu vou tentar aqui juntar, viu?
Tá bom, tá bom. Ótimo. Então, a Leia falou de incentivar sistemas de compartilhamento de automóveis e uso de bicicletas e outros transportes não motorizados. A Célia falou em incentivos para a instalação de unidades locais de estações meteorológicas, de modo a aproximar os diagnósticos dos produtores agropecuários. Entendi, Célia, para ter essas unidades para prever, enfim, né, os eventos Sim, localmente. para aproximar o diagnóstico que parece que é de um cientista que está muito longe. Alguns agricultores que nós entrevistamos é como se eles não materializasse a diminuição da água, o aumento do calor. Então, se isso está perto e é divulgado, pode ser dentro dos exemplos do plano municipal também, né? Legal. Eu acho que esse aqui tem um pouco a ver com aquele lá que alguém botou, que a gente não sabe quem, que fala de Análise de realizar risco. análises, né, de risco. Acho que dá para talvez juntar, né? Boa. Você acha? Acho que pode ser, né? Que aí esse fica como um dos exemplos. É um verde aqui, deixa eu pôr aqui junto. Vou colocar assim, o verdinho. A Ana Sofia falou de promover o reuso de água na indústria. A Lara falou de implantar esses sistemas de Rs para criar áreas verdes, coleta economias circulares, desenvolvendo a economia local, urbana e rural, ampliando o diálogo com as regiões e consórcios. Esse entra também, Lara? Será? Não, né? Esse é diferente. Ou é do plano diretor também entraria, né? Seria como ações, a gente poderia colocar também como ações e políticas também, projetos, dentro do plano diretor, porque ele vai geralmente falar como construir e desenvolver a cidade, quando for construir tudo. Inclui tanto no plano diretor como também programas à parte. Uhum, tá. E também de criar projetos para a área rural para implantar a economia circular nos meios de produção e criar programa eficiente de controle para garantir a execução e resultados. Legal. Estamos juntando? Eu estou fazendo um juntamento aqui daquela parte lá, com os Legal. financiamentos, aqueles que são juntos lá, que era o sistema agroflorestal e as hortas urbanas e compostagem dos bairros lá, ver se a gente consegue fazer um texto só desses três pontos ali. Tá. Só lembra que depois ele vai ter que ter 400 caracteres, mas aí a gente pode Não, mas aí a decidir. gente reduz, aí a gente vai reduzindo ali até. Tá. E eu vou tentar colocar também esse daqui. Ah, não, ficou muito parecido com a de vocês. Eu vou tentar juntar esses, mas eu também posso fazer isso depois. Tirar esse desenho. Quando copia e cola, ele não fica legal, né? Gente, bom, a gente tem um minutinho. Vocês querem, quem Ó, quiser, eu fiz, outro, eu acabei pegando as que já estavam para juntar, né? Mas tem outras que ficaram de fora. Se vocês quiserem conversar ou trabalhar, eu fiz um juntamento aqui daquelas lá, ó, que ficou dessa forma. Tá, vamos ver. Ó. Criar linhas de financiamento junto aos órgãos financiadores ou investidores anjos, e aí a gente pode tirar, para a economia circular, promovendo sistemas agroflorestais e agricultura em ambientes já degradados através de hortas urbanas e sistemas de compostagem,
tanto em meios rurais, vou botar aqui meios urbanos e rurais. Você está aqui nesse. Eu estou do lado do que eu escrevi lá. Tá certo. É que eu não estou lendo, não estou vendo o que você fez ainda, eu acho. Tá, então eu só vou botar lá. É, é a Ana que está falando. Boa tarde. Eu gostaria de sugerir para essa discussão da saúde do trabalhador, foi a discussão que a gente teve tanto na construção do Plano Clima, no Ministério do Meio Ambiente, como também no MIDIC, que eu faço parte do grupo que está construindo esse plano de adaptação para a indústria, né? E, inclusive, em junho saiu uma publicação da OIT sobre esse assunto, sobre o trabalhador, né, o impacto da mudança climática. Então, ali, por isso que eu coloquei os catadores, e, inclusive, pensar em materiais para os uniformes deles, que sejam mais frescos, sabe? Porque eles ficam ali no sol, né, o dia inteiro. Então, assim, nesse sentido, eu estou defendendo aqui o que eu sugeri. Tá bom? Obrigada. Tá, legal. Vamos. Carla, vê se apareceu agora, a Carla que estava do meu lado ali, ou não? Apareceu. Aí, ó. A gente tem que só conferir a questão dos caracteres, mas apareceu sim, eu acho que deve estar bom. Não, mas eu acho que a questão dos caracteres agora é só fazer dar mais uma refinada, se for preciso. Mas os três ali que eu tentei unir, ver se ficaram legais aí, pessoal. Uhum. Que foi o meu do Rio Grande do Sul, o da Célia, do Ceará, e o da Leia. Célia, Leia e o meu. Veja, Leia e Célia. E Ana Sofia, será que a gente consegue? Para mim, você falou da coisa de uniforme, que a maioria não usa, né? Mas que outras formas, assim, gente, vocês estão pensando isso para a saúde? Tá super importante. Que a gente pensou no aspecto da segurança do trabalho, né? Assim, a exposição excessiva ao sol, inclusive tem um grupo do Ministério da Saúde discutindo sobre isso, né? Adaptação em saúde. O quanto isso é prejudicial, podendo promover aumento da pressão arterial, você pode ter AVC, uma série de outras situações que impactam a saúde do trabalhador. Então, assim, ainda não entrou num detalhe, mas ter isso no radar, sabe? Discutir isso como uma política pública, para que eles possam estar também preservados nesse sentido. Eles, assim, mas a gente discute trabalhador de uma forma geral, né? Mas aqui no caso da economia circular, dentro do grupo de trabalho que a gente tem as micro e pequenas empresas, mas esses estão mais expostos a essas situações da mudança climática. Tem uma proposta que a gente viu de Buenos Aires, que eles falam em refúgios climáticos, sabe? O pessoal está falando também em oásis Ah, que climáticos. legal! É uma coisa interessante, até ter um adaptado para os catadores, ou ter uma Isso. uma coisa que é urbana, eles estão na cidade, né? Uhum. Os refúgios climáticos, assim como tem em Medellín, é isso? Aquelas áreas que tem Os corredores, né? e os corredores, isso. Tá. Então, eu vou dar esse exemplo, tá? Só para ficar um pouco mais tangível. Tá ótimo, perfeito. Tem mais algum que você pensa em colocar? Na indústria, a gente discutiu também a questão, a Leia falou alguma coisa sobre isso, né? Sobre o problema de escassez de matéria-prima. Então, inclusive ontem o Pedro falou desse fórum de ontem, eu também estava, e eu coloquei essa inquietude que a adaptação climática ela é pouco falada, né? A gente vê muito mais claro a relação
da economia circular com a mitigação do que com a adaptação climática. E aqui a gente colocou ah, um risco climático a indústria considerou foi a redução e interrupção da oferta de insumos, aí entre energia, água e abastecimento de matérias-primas. Então, como a gente poderia pensar algo do lado da adaptação que conseguisse casar com esse ponto crítico, com esse gargalo, né? Esse plano de adaptação para a indústria, ele vai ser colocado em consulta pública agora no mês que vem, na plataforma Participa Mais Brasil. Legal, ótimo. E aí, como estamos indo? Eu posso tirar o compartilhamento para a gente conversar melhor, ou vocês querem ainda ver aqui o que faltou? Esse de água na indústria tinha também o de água na cidade, né? A Leia tinha colocado ou eu estou confundindo? Não, O quê? não, o reuso de água, acho que você usou nos exemplos, você não colocou aqui na proposta, né? A captação e Eu tinha reuso. botado, sim, eu tinha botado, tá incluído no IPTU verde, né? Eu tinha Hum, botado no IPTU verde ali. uhum, tá. Eu vou colocar talvez uma Eu acho específica, que você comentou coloca, com a eu acho, outra, que eu acho que a gente poderia colocar também, assim, implementar e expandir, né? Talvez que eu nem a acho, eu acho que adaptação, nesse do né? Legal. IPTU verde aí poderia colocar incentivo à indústria para captação de água de chuva, alguma coisa assim, reuso de água, alguma coisa desse tipo. Não ficar É, só no IPTU, né? Que aí envolveria Estado, o Estado dá um benefício, ou o governo federal dá um benefício. que aí não, Pode mas também estar utilizando leis que já existem, como também colocar nos ecossistemas de inovação, utilizar eles também, porque você pode colocar a lei, solicitar essas parcerias e levar para que a gente possa ter poder público nas esferas e a gente aplicar. Porque, por exemplo, a gente pode pegar as ICTs, colocar para poder ver os empresários, as indústrias e fazer não só aquela questão, por exemplo, eu estou falando da indústria 4.0, quero resolver isso, estou falando da saúde 4.0, quero resolver aquilo. Então, a gente poderia utilizar dessas vertentes também. E aí, utilizaria pedindo para que fosse esse compromisso com o ecossistema e que também se inserisse nos ecossistemas, não só a parte de tecnologia, mas a economia, a diversidade, sustentabilidade e social também. Poder esses pilares estar juntos. Uhum, sim. Ó, só para falar que eles colocaram um pouco mais de tempo até 3h28, tá? Eles não avisaram, mas eu acabei de ver aqui no grupo. Então temos mais uns minutinhos. É que os outros estão pegando fogo, nós estamos sendo mais objetivos. A Um está sendo mais objetividade. objetivo, a gente ou eles? Não, eles estão mais na discussão, por isso que eles pediram mais tempo. Nós já estamos dentro, nós já estamos com as nossas alinhadas aí, ao menos. Legal, A gente ótimo. poderia pedir para fazer um termo de compromisso, algo do tipo, alguma coisa, para como se fosse também um passo inicial no termo de compromisso para alcançar esses objetivos. Como Um assim, tema Lara? Não entendi. Porque eu vejo que Desculpa. muitas coisas a gente não vai depender só da iniciativa privada, a gente vai precisar também do poder público, né, para alguns sucessos, né? E para que também, se a gente só pegar a parte empresarial, muitos podem utilizar o falso marketing verde, e aí para isso evitar, a gente poderia ter um termo de compromisso para todo mundo, porque em algum momento que a gente precisar de algo para sustentar ou algo para poder também ter uma força, a gente usa desse termo de compromisso para cobrar os poderes e também a gente tentar ter esse compromisso e cobrar para as empresas. E aí, empresa eu falo de todos os setores, né? Indústria também está no meio. Mas eu vou te dizer da minha experiência. Eu, como instituição pública federal, e estou voltado para os editais aqui, esse termo de compromisso já vem dentro do edital a hora que a gente tem o financiamento, eles têm uma ação feita, entendeu? Esse termo já é inerente. A gente, claro que a gente pode colocar
esse termo também, mas isso já é uma prerrogativa que tem esse termo de compromisso e Mas é eu um falo termo de assim, referência. em vez de ficar solto, a gente fazer isso Ah, para a gente entendi. utilizar como um ecossistema, tipo, geral. Fazer Ah, entendi. algo, um compromisso, tipo, ecossistema, envolver todos os atores, envolver as hélices, Mas nesse isso aí não sentido. fica dentro do direito da justiça lá, como é que é? Aquele outro lá? Justiça. Como é que é aquela outra linha lá? A gente não poderia propor lá? Que aí fica uma coisa mais legal, entendeu? Porque eu não tenho capacidade legal para botar um termo desse, se isso é legal, entende? Na A gente verdade, a gente entraria na dinâmica do. Sabe o quê? É porque eu trabalho com o sistema atualmente e a gente está querendo fazer isso. E aí eu estou pegando muito também nas experiências com outros que eu já passei em conversas com outros no país. A conversa que fala o seguinte: vai ter sempre aquele que vai aproveitar, mas vai ter sempre aquele Uhum. também da fotinha do Instagram, mas os que realmente querem fazer. Então, tem que ter a coparticipação, tem que realmente trabalhar essa questão do letramento, da conscientização, etc. Mas, se você também não tiver um contrapartida, onde que também você peça para ter investimentos, não só com recursos financeiros, principalmente financeiros, mas você pode estar com recursos humanos ou recursos materiais, que eu esqueci o outro nome, mas se você também não tiver essa questão de uma cooperação e você tiver como colocar, você às vezes pode até ter deixar uma coisa mais fluxa, não é deixar fechado, mas para você conseguir garantir, poxa, você quando o poder público fez isso, ou então, nesse termo de cooperação, vamos supor que a prefeitura está sacaneando, ganhou algo do Estado para fazer alguma política e não está fazendo, aí o Estado pode ir lá e cobrar. Ah, Ou os entendi. atores ali, entendeu? Seria mais para funcionar como na pensamento de ecossistema, a gente envolvendo muitas pessoas, a gente conseguir cobrar e não ficar só indo por uma vertente. Seria nesse sentido. Eu tô fazendo aqui enquanto vocês estão ouvindo, mas fiquem à vontade para tentar. Aí eu até coloquei aqui um, se vocês observarem, na junção, eu tinha colocado assim na linha 10: utilizar o ecossistema de um local de inovação para criar projetos utilizando os resíduos, exemplos eletrônicos, para ouvir as dores e propor soluções para atores das hélices. Um exemplo, eu posso, que é isso que muito fala às vezes, como é que eu quero que trazer problemas e solucionar para que a empresa faça, se muitas vezes ela não consegue aplicar uma economia circular, porque ela precisa de uma solução que a academia que tem que fazer. Ou às vezes ela precisa que o poder público dê alguma legislação, ou ela precisa, vamos supor, na minha cidade veio com os catadores, hoje virou outra coisa e eu poderia estar utilizando e aí eu preciso que o poder público Ah, também entre um pouquinho, mas, entendeu? Aí eu Lara, mas conseguiria aí não isso. vem de encontro com aquilo que tu colocou lá no 18 lá, criar programa eficiente de controle para garantir a execução e resultados? Qual é a linha que você falou? A 18, que foi tu que propôs, criar um Isso, programa não, acho que eficiente. não venha, não. Ele completa, porque a Isso, partir do isso, momento isso. Então, de repente, por que que tu não coloca essa linha lá dentro da 10 lá, já? Bota ela junto, entendeu? eu coloquei ela, sabe aonde? Na 6. Olha a 6. Deixa Só eu se a ver. gente reformular, que possa ser que ela tá no 6. Ah, tá. Tá, mas aí, não, mas então coloca mais ou menos Eu, para ser essa última. sincera, eu acho que a 6 ela abre muita coisa. Então, a gente poderia pegar, porque a gente está meio que colocando, mas a 6 é um pouco generalista também. A gente inclui muitas coisas, a gente pode destrinchar. Talvez o termo lá das 6 não seria monitoramento, garantindo Nós temos corrigir, monitoramento para alcance dos resultados? em Ah, vez de pode ser. controle e monitoramento, Monitoramento para alcance É, dos porque resultados. o E aí a gente, controle parece um uma programa de coisa bem monitoramento. impositiva. É, isso. parece uma coisa impositiva. Não, o Não sei. monitoramento também é Monitoramento, impositivo, mas ele descreve uma perspectiva mais própria da política pública, que é monitoramento e avaliação. Então, você Isso. E incentiva, um programa de vê quais são os monitoramento. projetos, faz monitoramento e avaliação dos resultados. Márcia, a gente colocou algumas ideias lá, Márcia, né? Fez uma tempestade de ideias, já com uma proposta original, e a gente estava na fase de revisão e, como a gente diz aqui no Sul, um ajuntamento das propostas para fazer uma coisa mais concisa e mais clara, tá? Então,
o pé que a gente está. Não sei se eu fui claro. E também não sei se eu não fui muito curto. Eu acho que é isso. Como que a gente faz? A gente quer ir indo proposta por proposta, ver se alguém tem alguma coisa a acrescentar? O que que vocês acham? Vamos assim? Então, essa primeira eu tentei juntar também os dois. Ficou criar desafios colaborativos para desenvolver estruturas e sistemas de adaptação ao calor urbano, envolvendo criativos, arquitetos, designers, artistas, poder público, setor privado, patrocínio, catadores, uso de materiais secundários e academia pesquisadores. Prototipar, implementar e replicar as melhores soluções. Tá claro? Tem muito parênteses? Alguém sugeriria alguma coisa? Eu acho que falta terceiro setor também, né? Terceiro setor. Aqui junto? Terceiro setor e academia e pesquisadores. Pode É, ser? acho que não precisa dos pesquisadores, né? Os pesquisadores já estão. Já estão dentro da academia. Já estão lá. Beleza, que aí também não fica tantos caracteres. Depois a gente confere Isso. para ver se dá. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Beleza? Uhum. Eu acho que essa é menos polêmica. Aqui é do Alexandre, a gente juntou algumas, viu, Márcia? A gente foi vendo as que eram parecidas e tentou juntar tudo num mesmo. Então, vamos ver aqui a do Alexandre, que o Alexandre juntou. Criar Ai, linhas de financiamento junto aos órgãos financiadores ou investidores anjos para a economia circular. Alguém tá tudo bem? Ah, tô vendo que entrou mais gente. Tem Andressa, Diva e Carlos. Então, a gente está passando aqui as propostas que a gente juntou. Quem tiver alguma contribuição, a ideia fica à vontade. Então, criar linhas de financiamento junto aos órgãos financiadores ou investidores anjos para a economia circular, promovendo sistemas agroflorestais de agricultura em ambientes já degradados através de hortas urbanas e sistemas de compostagem, tanto em meios urbanos como em meios rurais. eu, eu, eu acho que eu tiraria o Anjos, porque poderia ser qualquer tipo de investidor, não? Não sei, não sei se o Eu Alexandre concorda. pensei isso também. Órgãos financiadores, eu acho que financiamento podia ser público e privado? Fica Pode melhor. ser. Pode ser. Fica Financiamento melhor. substitui tudo isso, né? É. Pode ser, Alexandre? Pode. Financiamento Fica É. público melhor. e privado E eu acho que eu tiraria esse para economia circular. Eu colocaria direto, assim, para para promover. promover, boa, eu pensei isso também. Para Pode confundir. promover É. sistemas agroflorestais e agriculturas. Pode ser só sistemas agroflorestais? Tem diferença? Tem. O problema é que Tem. tem. Uhum. E agricultura regenerativa, pode ser? Não Isso. tá também Pode quer Eu ser. colocar estava pensando nisso. agricultura? Agricultura Pode. regenerativa. Tá. Isso. Em ambientes degradados, através de hortas urbanas e sistemas de compostagem, aí, porque se for tanto em meio urbano como rural, aí eu acho que não combina, porque hortas urbanas é em meio urbano, né? Não, mas aí os sistemas de compostagem pode ser no meio urbano como no meio rural. Uhum. Tá, então então tira hortas urbanas e bota através de hortas e sistemas de compostagem, tanto em meios urbanos como em meios rurais. Tira a horta, eu podia pôr a horta junto com esses outros, ó, sistemas agroflorestais, Uhum, agricultura regenerativa e hortas urbanas. O que vocês Aham. acham? uhum. Uhum. Promover sistemas agroflorestais, Vírgula, hortas urbanas. hortas urbanas e agricultura regenerativa em ambientes degradáveis e sistemas de compostagem, assim como ou alimentadas por, não sei, associadas Associadas. associadas a sistemas de compostagem em meios urbanos como rurais. Aí acho que aí tira o tanto. Em meios urbanos e em rurais. Isso. Boa. Sabe que teve Criar, uma que eu mandei no de mitigação que também tem a ver com isso. Depois até posso resgatar lá. criar linhas de financiamento. Beleza, vamos para o próximo?
Essas oficinas, a gente acabou não passando, né? Vocês querem tentar? Elas estavam ligadas a alguma coisa? Estava ligada a esse negócio do novo ensino médio, né? Eu Mas acho que ficou, especificado para educação? eu acho que Oi? ficou associado a um outro ponto, que a menina foram exemplos das questões urbanas. Eu não sei se alguém juntou esse. Tá. Vamos ver os que a gente já tem. Se der tempo, a gente volta para ele, pode ser? Então, aqui eu vou tirar esse junção, tá? Que a gente já. Alguém quer ler? Quer ler você, Lara? Não, Tô pode quase. ir, pode ir, pode ir. Eu acho que sua leitura é mais rápida, que eu tenho um problema de dicção, às vezes eu troco umas vogais, aí sai meio estranho. Se quiser, eu leio, Carla, para você descansar um Manda pouco. ver, que eu fico preocupada. Não, é mais por não querer ficar só minha voz, né? Para ser colaborativa, Não, eu sei que é. Então, vamos lá. Capacitar o poder público para alinhar suas legislações, programas, com incentivos às práticas e investimentos, inclusive financeiro, na economia circular. eu acho que não precisa PDD, ser parênteses aí, tá? Eu acho que não precisa ser essa explicação. Suas Minha opinião. ações e programas com incentivos às práticas de investimentos, inclusive financeiro na economia circular. PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, implantar o IPTU Verde com o programa de monitoramento e avaliação de resultados. Eu deixar assim, capacitar o poder público para alinhar suas legislações, vírgula, programas, vírgula, incentivos financeiros para a economia circular, para uma economia circular, como, Incentivo. acho que esses PDDU seria um exemplo, né? O IPTU verde seriam formas, não? Eu fiquei na dúvida desse na hora de juntar. Eu tive a sensação que juntou muita coisa e não ficou muito claro o que que é. Uhum. Fiquei com a dúvida também, que é só capacitar? Quem vai capacitar o poder público para fazer isso, né? Não é bem Poderia, capacitar, é. poderia o próprio fazer processo de licitação e o governo capacitar empresas especializadas e não somente o próprio poder público, porque às vezes aqui na minha cidade tem isso, tem uma pessoa que ela é doutora em ODS, mas eles ficam manipulando a Agenda 2030. Não tem nada feito aqui no município e fica vendendo a coisa que não existe. Lara, posso só sugerir uma coisa? Pode, Porque o pode. poder público é amplo e abstrato. Você capacita pessoas. Então, talvez Uhum, fosse capacitar os agentes públicos Uhum. para. certo. Isso é uma. Fica melhor. Capacitar os agentes públicos locais, né? Porque eu acho que a gente está falando de Uhum. para alinhar. Suas, aí já não é adequado, né? As legislações, programas e incentivos às práticas e investimentos. Uhum. Talvez É, incentivos e investimentos? As práticas, do jeito que está, tá investimentos. As práticas, eu acho que, inclusive financeiro, prolongou demais, botou um aposto, uma explicação de Eu investimento, tiraria esse, inclusive, isso, financeiro, porque Investimentos. na economia circular. E aí poderia, tais como o plano diretor, Isso. a implantação do IPTU verde e programas de monitoramento e avaliação. acho que tais como planos diretores, eu tiraria o Planos desenvolvimento urbano, porque diretores, já Como mais planos de. geral, né? Planos diretores de desenvolvimento urbano. Tá, mas ainda não vamos falar no rural? Plano Na diretor verdade, de o rural é um espaço dentro de um município, né? O plano de Tá, Uhum. desenvolvimento nós, urbano, mas aí nós estamos propondo uma coisa diferente, que é o plano diretor de desenvolvimento rural também. assim, Urbano e rural, coloca assim? Ou urbano e coloca rural. A regional? lei é do jeito Planos que Ou diretores, planos urbano e diretores, rural. pronto. É. você
Um Agora, uma plano dúvida diretor que abranja todas as áreas. das o quê? Um plano diretor que abranja todas as áreas dentro do município. É que o plano diretor por si só ele É, abrange, né? ele é Ele abrangente. abrange tanto É. urbano Eu como sei que é rural. redundância, mas se não focar que é na área rural e na área urbana, vai dar problema. Planos Só no diretores urbano ou urbanos e rural, e rurais. rural. Urbano e rural. Urbano. É, eu acho que planos diretores urbano e rural. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui encafifada, que fala para alinhar as legislações, programas, incentivos e investimentos na economia circular, mas a maioria das cidades não tem nominalmente na economia circular, certo? Incentivos, tipo a Ó, circularidade, ou pode reler aqui ou já, a gente já pulou ele está a tá seis? fechado. Já está fechada a seis? Não. Não, estava só faltando isso. Planos Então, para assim, ó, adaptação climática? Para, eu vou colocar para promover Adaptação climática. circularidade e adaptação climática. Pode ser para ter os dois? Uhum. Só tem agora que eu ver se não vai entendi. passar os 400 aí, mas o resto aí ficou bom. Agora ficou Eu acho bonito. que não. Ou vou colocar só assim, ó, tais como plano diretores, urbano e rural e IPTU verde. E aí, com o programa e implementar, né? Uhum. A outra coisa, implementar programas Programas de de, monitoramento e de avaliação dos. monitoramento e avaliação deles. Uhul, fechamos, hein? Ficou Bora, bonito, qual hein? que é a próxima? Uma junção aí. A sete, criar áreas verdes com processos de coleta seletiva, cooperativas de catadores, aterramentos e uso de chorumes. Eu acho que também se pode ver, também a gente poderia pensar até para questões do pessoal vulnerável, a gente criar formas de ter capacitação deles, como também formas de criar empregabilidade, não? Eu acho que isso também O é que, forma que- de o que que tu criar. quer dizer com criar áreas verdes? Isso aqui ficou confuso para mim. O que É que é uma área geral mesmo, verde? é porque tem aqui, ó. Aí vocês me ajudam agora quando fala criar. Deixa eu ver qual foi a que eu copiei aqui. Criar área Qualificar a verde? mão de obra local para melhor desenvolvimento da comunidade. Aqui, ó, Onde que tá? na linha 11 tá, tá a coluna C, aí tava assim, implementar IPTU verde para incentivar o aumento de áreas verdes urbanas, energias renováveis, captação de água, etc. Aí eu acho que quando colocou área verde seria o geral, já para fazer o geral mesmo. Só que o problema é que quando a gente vai fazendo o geral, a gente generaliza demais. Porque eu vou te dizer o seguinte, ó, para nós, a área verde é uma área invadida, não legalizada dentro do município aqui no Rio Grande, aqui no Ah, Sul, entendeu? não! Ah, A é? área verde que Entendeu? me falar. Ah, não, 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 não. A área Tá, verde mas é, por exemplo. tu tá Fale, entendendo? fale. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A hora que falo em área verde aqui para mim, parece que tu vai invadir uma área e tu vai fazer um negócio lá impositivo, entendeu? Então tem que Não, tomar. não. Seria criar Porque mesmo agora. parques, as hortas, criar tudo nesse sentido. Ah, tá, entendi. Para mim, área verde é tudo que é, todos os tipos de verde, né? Desde área preservada, parques, Mas aí nós temos que cuidar com essa nomenclatura aí. Se for aqui no sul, eu já estou dizendo para vocês, a área verde vai se entender como uma É área que porque tu a área pode invadir. verde, aqui está falando aqui, Alexandre, atenção, é um espaço que possui cobertura vegetal natural ou implantada, como parque, praça, jardim, terraço, área de Tá. Então, preservação sim, permanente e outros. então acho que cabe ali um parênteses, por exemplo, Os parque. exemplos, ok. Isso, Mas só um por exemplo. P.e.x.parque. Pronto. E aí fica mais claro, entendeu? Eu Tem acho que aqui a gente tem áreas que ser intraurbanas. aonde tu tá? Também tem aqui, ó, Qual é a parques e linha? áreas verdes no Ministério do Meio Ambiente. Está falando que isso também é o quê? São considerados um conjunto de áreas interurbanas que apresentam a mesma coisa, né? Que eu falei, árvore, etc. Que contribui para um modo significativo para a qualidade de vida e equilíbrio ambiental nas cidades. Colocar parques e áreas verdes, que eu acho que aí entende, se não se colocar isso. Ah, tá. Ah, tá. Aí eu vou entender. Bota. Ali Colocar no, então na linha parques e áreas verdes 7, que a gente coloca abrangente isso. Ali na junção ali.
Eu acho Mas que isso, na linha 7 criar parques e áreas verdes com processos e coletas mas seletivas, cooperativas de catadores, até eu, Léo, eu, eu É, não eu só fiquei um pouco confusa, porque eu acho que uma coisa são essas áreas verdes e outra coisa são o as sol coletas seletivas. Eu não entendi cooperativas, direito. eu também não entendi se as cooperativas estão nas eu áreas tô verdes. ficando doida. Seria o seguinte, em vez de criar apenas locais, já Não tem inserir como tu também os comprar um do Conax mecanismos. para ver se top. Hum? Não entendi. É um segundo. Uma conversa Desculpa, Lara, está é atrapalhando. Lara, pode falar de Já novo? faz o seguinte, por exemplo, em vez de criar apenas um parque, aí já faria o processo de quê? Vai ter um parque com qual objetivo? Aí vamos supor, se é uma área suspensa, aí ele também já implantaria processos juntos também já com aquele pensamento. Não vou só criar uma área verde, mas ali já tem a forma de... Que nem a gente faz condomínio planejado. Aí já tem a captura de água, já tem a questão de energia renovável, já tem a questão de reciclagem, já tem todo assim, como se fosse um conjunto completo. Assim, o mais próximo que pudesse, né? Seria um parque para a adoção divulgação, difusão de práticas ambientais, dentre, junto com esses exemplos que você manteve, seria um parque com o objetivo de ter esse efeito de educação ambiental? Não só a educação, como também a prática. Já seria, também a gente já poderia já começar a criar essa cultura. Por exemplo, se eu for num parque, aí eu quero fazer lá, tem lá um parque legal, eu vou fazer um piquenique. O que eu vou fazer com esse resíduo? O que que eu posso, porque a gente sabe que ainda o pessoal fala, vamos colocar a sacolinha bonita, mas eu compro, em vez de comprar é, as embalagens de forma correta, eu ainda estou com as incorretas. Eu estou lá tomando um refrigerante com a latinha, aí é reciclável, etc. Aí eu saio de lá, não tem uma coleta seletiva, não tem nada. O que que eu estou querendo também com isso, por exemplo? Aí vem o negócio de chuva. Aí, por exemplo, revitalizar aqui a praça, aí quando chove tudo aqui, inunda tudo. Aí tem que de novo gastar dinheiro. Então, ou seja, seria mais ou menos. Não sei se eu também estou indo muito abrangente, saindo um pouco dos trilhos, né? Eu entendi, Lara, e eu acho que é muito interessante porque o parque fica como uma coisa muito exterior às pessoas. A gente vê isso que você falou, das pessoas se sentarem e não terem uma interação ambientalmente correta com o parque. É uma perspectiva muito de uso e abuso do parque. Essa perspectiva que você lançou, ela é interessante porque você teria um parque e áreas verdes Funcional. associado com ações ambientais educativas, ações que envolvessem catadores, seria um lugar de interação. Eu entendi a ideia. Porque aí, por exemplo, vamos supor que se a parte também está ali, eu já posso começar a incentivar. Um exemplo, se eu também fomentar isso, eu já posso trabalhar o lixo, o resíduo eletrônico. E aí eu já posso começar a fazer, por exemplo, aqueles que estão na área mais de vulnerabilidade e é catador no momento, uma renda, a partir dessa renda, capacitar, vou tirar alguma coisa, ao mesmo tempo levo para a questão da indústria, levo para a intenção também das academias, por aí vai. Seria tornar ele Ô, funcional e não só fazer para cumprir tabela, por exemplo. ô, Lara, eu posso dar uma sugestão para nós Não, fale. tentar ir um pouco mais rápido. Quem sabe tu melhora essa escrita para nós, Lara, que para mim não Tá, ficou bem claro isso que vocês colocaram aí. tá Tu bom. melhora Pode ir essa escrita falando. e a gente vai para um outro e depois a gente retoma. Senão a Carla vai nos arrancar os olhos aqui e vai nos jogar lá para o outro lado. Eu não, né? A outra Carla, eu sou eu mesmo. Exatamente, é as Carlas que vão nos arrancar os olhos aqui, né? É a Senão culpa elas vão na dizer outra. assim, pô, mas vocês ficaram esse tempo todo e não falaram nada. Desculpe, tá, Lara? Não é cortar, mas eu Lá, acho que. esse daqui eu vou pôr ele aqui embaixo para você ficar à vontade de fazer depois do lado. Pode ser? Ops, Certo? só que eu não consegui. Bruno, você consegue formatar aqui no 19? Prontinho. Beleza. Então vamos aqui para dos catadores, que foi a Ana Beatriz, eu acho que não está mais aqui, mas promover ações para a preservação da saúde dos catadores frente ao aumento da temperatura, seca e chuvas intensas.
Aí a gente pôs, por exemplo, criar refúgios, oásis climáticos no ambiente urbano, espaço para atender aos catadores e catadoras. Mas não foi isso que ela Então, tinha a colocado NR que lá. fala sobre isso. Oi? Mas não foi Isso aí, bem na isso que ela verdade, tinha. fale, Alexandre, fale. Não, mas não foi bem isso que ela tinha colocado lá. Ela tinha colocado que ela queria colocar roupa. Eu entendo isso porque eu estou numa região de serra aqui que o pessoal trabalha debaixo das videiras, dos parreirais, e aqui a prefeitura entrega para eles protetor solar porque tem uma incidência muito grande de câncer de pele. Então, acho que foi nesse sentido que ela quis colocar, entendeu? Promover a saúde nesse sentido, não de por exemplo, desse de refúgio. Não, com certeza. O refúgio fui eu que adicionei na conversa porque eu não estava entendendo na prática. Eu achei, mas eu acho que Para é mim, ótimo. ela quer sugerir roupas com material que controle o UVA, o UVB, essas que são roupas de atleta, para o pessoal que anda É exposto. proteção não só na roupa, mas também em resíduo, contaminação. Tem a Isso, luvas, tem a chapéus com aquele isso, protetor de nuca, São EPIs, Isso né? isso. aí, gente, botas. tem uma NR, eu não lembro qual é o número, que ela fala isso tudo. E ela é uma NR nova, justamente na área de segurança do trabalho. Teria que ter, na verdade, a execução. É por isso que eu falei daquela questão dos programas, que muitas vezes, por falta daquele controle, não tem. Existe. Só que tem que perguntar, a prefeitura está fazendo isso? Que no caso, assim, para quem é lixo, por exemplo, para quem é os garis e para quem é as cooperativas ou etc., será que elas também estão fazendo? Então, teria que ver também essa questão de quanto for na parte de cooperativismo, como cobrar isso deles, mas quanto for do poder público, ver exatamente, porque já existe um NR para isso. Acho que sim. Uma NR é o quê? Traduz? Uma norma. NR é uma norma regulamentatória que só não lembro o número, mas ele fala justamente, por exemplo, dos EPIs. A número 6 que é EPI e EPCs. E aí tem uma que é sobre questões de ambientes insalubres. Eu acho que é 26 se eu não estiver errada. E ela fala sobre justamente para quem trabalha em ambientes químicos, como também lixões, etc., porque tem todo esse processo de contaminação. Aí ele pede tudo isso que está falando tem no ANR. Deixa eu tentar ver aqui qual é. Se vocês quiserem, tô pulando só para adiantar. Depois a gente pode mencionar Gente, até aqui, atendendo a NR e tal. Fala, Lé. não, eu ia falar assim que eu acho que duas coisas, voltando um pouco para aquela das áreas verdes lá, e aí olhando para esses refúgios, eu separaria, eu deixaria as áreas verdes, é, investir em parques e áreas verdes. Mas eu acho que esses refúgios poderia ser uma terceira, entendeu? Dos refúgios, e aí com aquele olhar, tipo, de economia circular, sabe? Então, são refúgios climáticos, então, que tem água, sombra, não sei o quê, mas pode ter um ecoponto, alguma coisa assim sabe? Poderiam ser refúgios climáticos vinculados à circularidade, sabe? Tipo, Ó, NR15, viu? É norma regulamentadora 15. Tá. Isso é federal, né? Isso. Isso. Ele define que é considerado insalubre no ambiente de trabalho e estabelece limites de tolerância para cada situação. Foi criado pelo MTE para garantir a segurança e bem-estar dos trabalhadores, em relação a ruído, calor ambiente, radiações iônicas e não ionizantes, condições hiperbáricas, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeira, mineral, abstenso, manganês, biológicos. Então, seria tudo nesse sentido aí. A gente deveria, na verdade, complementar o que a NR15 não coloca. Porque a NR15, todas as NRs, elas precisam ser revisitadas, porque elas são antigas e ela abre mão para muita coisa e muita coisa ela não define. Pode ser assim, ó, dá uma olhada. Eu vou tirar o refúgio climático daqui, certo? É isso que vocês estão Uhum. sugerindo? Isso. Ele pode ser um item sozinho, né? Depois, vou até copiar ele aqui, só para manter. Então, promover ações, é promover ou tipo, se for federal, era tipo obrigar os municípios a promoverem, né? Na verdade, Uhum. Atualizar a lei já vigente no país e nos municípios que não estão sendo usadas,
prestar atenção e cobrar. Por a lei vigente para promover ações de, de preservação da saúde dos catadores e catadoras frente ao aumento da temperatura, seca e chuvas intensas. Por exemplo, oferecer EPI, sopa de proteção solar, etc., complementando e fazendo valer a NR15. O que vocês E acham? atualizar o equipamento de acordo com a demanda atual. E atualizando os equipamentos de acordo com Adequando os equipamentos às necessidades atuais? Ótimo. Perfeito. Quando os equipamentos às necessidades atuais. Nós estamos ficando bom nesse negócio, hein? Legal, né? Precisa de mais um tempinho, né? Não dá para fazer em 10, a gente precisa ter um pouco de tranquilidade. Se nós tivesse até sexta-feira para nós fazer umas reuniões de 1 hora e pouquinho em cada momento, nós fazíamos um negócio aqui que os caras não iam ter como fugir de nós. É. Dá para propor. Nos grupos dos estados, se quiser propor, eu acho que dá para propor quem se junta. Vamos tentar juntar essa dos parques e áreas verdes funcionais com consciência ambiental com essa dos refúgios e oásis climáticos, ou vocês acham que é duas coisas? Eu acho muito interessante, até porque não é apenas os catadores e as pessoas envolvidas na economia circular, mas todas as pessoas que têm uma passagem nos ambientes públicos, elas estão muito vulneráveis. Esses dias mesmo saiu alguma matéria que os jovens que trabalham externamente estão muito vulneráveis a doenças muito grandes, com riscos até de morte. Então, eu acho que essas colocaria duas assim, questões... investir em refúgios, oásis climáticos, parques e ou áreas verdes. Eu acho que essa de criar refúgio tem a ver com a de cima, atualizar leis vigentes, porque aí é meio que ele só está colocando um bem específico para catadores e catadoras, não? Mas é o que ela Filtrocínio. falou. É Mas para a gente quer criar esses ampliar. tipos de oásis para toda a população. Porque tem os catadores, tem os garis, mas Aí eu tem a vou população tirar. que circula pela área. A Sim, gente sim, quer sim. ampliar mais. Tem ambulantes, tem a própria população que está circulando, mãe com criança, Sim, sim. para deixar o uso para a população em geral. O ambiente urbano com, como assim, sombreamento, água, especifica isso ou não precisa? Com condições adequadas para Acho que, eu acho que enfrentamento Condições do calor adequadas para ter excessivo. uma água filtrada, para poder sentar, uma cobertura, se a pessoa tiver com insolação, com hipotermia, se o dia for frio, um abrigo para a população em geral. E isso inclui os trabalhadores da rede pública, os catadores, comerciantes, a própria população em geral. Eu vou não é juntar melhor. aqui, que é investir em parques, né? Consciência ambiental, criando Talvez criar refúgios ou áreas climáticas com espaço para atender a comunidade local. ou podia ser criar esses refúgios, abrigos oásis, com novas estruturas ou adaptação de áreas verdes existentes? O que vocês acham? Acho que Olha, qualquer população em geral não precisa colocar, né? Catadores, trabalhadores, comerciantes. População local. População de circulação local. Na verdade, são todos. A população de circulação local. Para criar conforto, conforto climático. Na verdade, a ideia é do conforto. Se tiver frio, proteção do frio. Se tiver calor, proteção para o calor. Talvez algum termo mais geral que traduza essa conforto climático, né? Eu não sei, a ideia que me vem é essa, mas eu não sei se traduz. Conforto, que tal? Criar refúgios, abrigos, oásis de conforto climático. De maneira a preservar a saúde da população. Se, por exemplo, está caindo uma tempestade, é um abrigo. Se está com sol demais,
é um abrigo. Se está frio, não deixa de ser um abrigo. É. E era meio, só para falar que era meio isso, uma das coisas que eu queria propor de fazer esses desafios colaborativos para desenvolver, entendeu? Tipo, é um abrigo, é um sombreamento das vias, sabe? Essas adaptações, assim. Eu acho que aí a gente foge um pouco, porque a gente está querendo área verde para poder trazer a questão de compensar o que não tem, e aí a gente poderia também, dentro dele, também criar esses abrigos, que, por exemplo, em Esses Santos abrigos aí, podem ser feitos com material reciclado, pode ser feito, quer dizer, pode adaptar o material reciclado e fazer esses abrigos. Carla, posso Claro. sugerir de especificar talvez ambiente urbano em relação às áreas de ilhas de calor? Uhum. É que elas falaram também do frio, mas a questão é que, na verdade, é bem diferente, né? A arquitetura de um Uhum. abrigo para o frio é diferente da do calor, Uhum, né? É. uhum. Vai depender dos locais onde isso acontece. No Rio Grande do Sul, se você está em um espaço em que você vai ter um extremo, na verdade, são os extremos climáticos que têm a ver com a mudança climática. Eu posso ter um extremo de muita tempestade, um extremo de muito frio, ou um extremo de muito calor, que é o mais comum. Mas esse conforto climático vai traduzir no Ceará, ou na Bahia, ou em Belo Horizonte, será o conforto climático em relação ao aquecimento. Mas no Rio Grande do Sul, em Adequadas relação à à tempestade. localização que se encontra. Sim, adequado aos desafios de cada localidade. De cada região. Eu acho Né, que a Lara ela não está satisfeita que esse ponto satisfaça a questão das áreas verdes. não, eu Eu acho que não. concordo com ela, mas esse não era talvez o objetivo da gente. A É, gente só tornou os refúgios dentro de uma concepção maior de atendimento à comunidade local mais abrangente. a A gente só questão das tirou ele áreas dos verdes catadores e deixou ele maior, mas realmente, Lara, eu é, acho que não é a mesma coisa, porque o parque não é um lugar que a pessoa que está de passagem vai entrar, né? O depende refúgio. uhum, é, É. Então, acho que se você quiser tirar essa parte do parque, pode tirar, acho que deixa como estava, né? Com consciência ambiental e coleta seletiva, né? Como você tinha falado. Aí eu também queria, na verdade, eu queria juntar esse com a minha proposta dos desafios, mas eu não sei muito como. Ih, vai acabar. Gente, que rápido. 54 segundos. Mas os outros dois já estão bem sintetizados, talvez, não? então, Eu a acho. data rapidinho, define aí. Oi? Já estamos mandando embora? A gente Agora vai Não, que estão botar em sendo 40 abduzidos. segundos. Todo mundo vai reclamar, mas, gente, isso vai ficar aberto, sabe? A gente vai fazer um download para salvar esse Alô? registro. E aí vocês podem vir e contribuir, repensar, tem essa segunda coluna também, que a gente não usou no final, né? Vou até baixar para salvar isso aqui, e aí a gente pode continuar, gente. Podem continuar depois, vamos continuando, assim, até domingo. Eu acho que realmente perfeito. vai ser abduzido. Uhum. Obrigada, foi uma delícia, eu adorei. Não sei se vocês Também gostaram. Também. gostei. Curti Não dá muito. para se